Mas enfim, basicamente eu vim pra cá só pra não pagar imposto mesmo, assim. Nas conversas lá com o pessoal da RH, isso não é algo tão transparente, né? Tu ter residência fiscal em um país e a empresa em outro. E aí eles basicamente não quiseram fazer o contrato dessa maneira, né? Muitas empresas que você chega assim, não, é porque eu abri aqui uma LLC, não vou pagar imposto, não sei o que, o cara vai chegar assim, meu Deus, você vai ser criminoso, vai sonegar, vai... Então você precisa ter uma linguagem que converse com a empresa. Esse é o trabalho que a gente criou aqui na Passaporte Tech, né? Olá, pessoal! Estamos aqui em Lambaré, no Paraguai, uma região muito próxima de Assunção, com o nosso cliente PES, Leonardo Conrado. E aqui a gente está acompanhando um pouquinho da jornada do Léo Conrado. Se você tem interesse de entender melhor como se estruturar para ter uma vida internacional, uma carreira internacional que te permita viver sem impostos, tudo dentro de uma forma dentro da lei. E... bom, é isso. E como que você começou a tua jornada internacional? Como que foi encontrar o primeiro emprego na gringa? Na verdade, uns 3 anos e meio atrás, eu tinha feito uma entrevista que eu tinha ido atrás da vaga mesmo, mas enfim, não tinha dado certo, eu não tinha passado na entrevista técnica mesmo. E, depois de um ano, mais ou menos, depois dessa entrevista, uma recruiter me chamou no LinkedIn, marquei a conversa com ela, assim, era uma conversa introdutória, assim, acho que foram 15 minutos. Bom, daí, tipo, ela tinha pedido minha pretensão, eu lembro que eu tinha pedido $700 de salário, eu só queria um trampo internacional mesmo pra botar no meu currículo. E, enfim, depois eu fiz a entrevista técnica, né, um teste técnico e... conheci o time lá e me fizeram a proposta. Depois desse primeiro trampo aí, eu troquei uma vez só de trampo, é o que eu tô agora, né? Eu troquei em novembro de 2024. Assim, isso aconteceu de uma maneira orgânica, digamos, né? Não foi algo que eu tava procurando, assim. Essas duas oportunidades não foi algo que eu fui lá e apliquei pra uma vaga que eu vi no LinkedIn ou no site de alguma empresa. Foi, de fato, assim, algo que veio até mim, né? E você diria, qual que é a sua stack? Como é que você tá... Minha stack, desde o meu primeiro trampo, sempre foi .NET, né, C# no back-end. No primeiro trampo lá era Web Forms, então ASP.NET Web Forms. Tinha lá alguns sisteminhas assim, tipo de migração de dados ou algo eventual assim, né, específico em Windows Forms. Mas enfim, era stack de .NET sempre, né. No meu segundo trampo, que foi algo mais louco ali, porque era uma agência de marketing, né, que eu trabalhava, daí a gente tinha ali o meu time, né, o time que eu fazia parte, tinha 3 clientes separados ali, daí enfim, um dos projetos era em C#, o outro, o back-end, era em Node, daí esse back-end servia um front que era React, e tinha o terceiro sistema, né, que era o back-end com Node, mas o front daí era uma coletânea de sites, né, tipo era site institucional, daí tinha um CMS para esse site institucional, aí tinha um outro site que era nos moldes do site institucional, mas era algo mais, meio que, digamos, para colaboradores, assim, da empresa, saca? Era público, mas nem tanto, assim, que era um era em PHP e o outro era o front, assim, vanilla mesmo, HTML, JavaScript, CSS mesmo. E o CMS era em React. Assim, na real teve de tudo, sabe? Teve de tudo nesses projetos aí, mas a minha stack principal é React no front, HTML, JavaScript, CSS e .NET no back. Né? E você teve uma experiência no Brasil, lá, principalmente lá na sua cidade, Caxias do Sul. Depois você já internacionalizou a sua carreira com um tempo até que inicial. Na média, né? Você tem a média de internacionalização ali é depois dos 5 anos de carreira, você conseguiu com 4, não foi isso? Foi uns 3 anos e meio. 3 anos e meio. E como é que você hoje vê o mercado internacional e o mercado brasileiro? Você tem uma diferença muito grande no nível técnico dos programadores ou de como que o trabalho é gerido? Olha, para ser bem sincero, na parte técnica, eu diria que, assim, pessoalmente, né, o que eu passei, na parte técnica, foi mais exigente nos trampos do Brasil, velho. Assim, claro, a questão salarial nem se compara, né? Não tem comparação. Mas a exigência técnica foi maior durante o trabalho, né? Foi maior nessas empresas do Brasil. Na parte das entrevistas, a parte técnica foi mais pesada, digamos assim, foi mais exigida dessas empresas americanas. Né? E agora que você já é um nômade digital, né? Saiu, né, do Brasil, veio aqui pro Paraguai e já tá um mês, né? Um pouco mais de
de um mês, né, nessa rotina. Como é que tem sido essa adaptação de conseguir ter o trabalho, né, continuar sendo produtivo e ser nômade digital? Mudou muito, tá sendo difícil adaptar a rotina porque é um lugar novo. Aí você já mudou de Airbnb 2 vezes aqui, então como é que tem sido isso para você juntar conseguir encaixar a sua produtividade do trabalho dentro da sua rotina nova de nômade? Uhum. É complicado, é simples e é complicado ao mesmo tempo, né? Assim, já fica uma dica pro pessoal aí que vai trabalhar viajando, né? Que é de tentar não economizar tanto no Airbnb. Assim, é tranquilo, sabe? Questão de foco. Pra mim, os problemas de foco que eu tenho viajando é o mesmo que eu tenho em casa, sendo bem sincero. Relativamente tranquilo. Assim. Você comentou da questão do Airbnb, é interessante, porque foi uma coisa que quando eu virei nômade digital, foi algo que eu fui percebendo aos poucos. E que quando você acaba pegando, por exemplo, um estúdio para economizar $300 no aluguel, a minha percepção foi que com o tempo que acaba não valendo a pena, porque eu fico mais ansioso, quero sair mais, então você acaba gastando mais dinheiro comendo fora, ou a produtividade cai. Então eu acho que isso é uma coisa um pitch fail muito fácil, que é fácil de as pessoas caírem, né? Que eu acho que aconteceu comigo, você já tem essa visão, que é o lugar onde você vai passar a maior parte do tempo, querendo ou não. Né? Como é que foi a sua experiência aqui em Assunção, nesses 2 lugares diferentes? Né? Você teve um apartamento e agora você está num lugar que é compartilhado com outras pessoas, principalmente relacionando com a questão da produtividade. Até ia comentar sobre isso logo em seguida. Bom, então, o primeiro Airbnb que eu fiquei 1 mês, né, nesse Airbnb, que era um apartamento, ótimo apartamento. Eu tinha pago, acho que foi $750, né, 1 mês nesse apartamento. Internet estável, energia elétrica estável, tudo certinho ali, não tinha barulho da rua nem nada. Então, assim, os problemas de produtividade que eu tive enquanto estava nesse Airbnb foram totalmente culpa minha, sabe? Tipo, o negócio de estar num dia ruim ali, abrir o Insta a cada, sei lá, X tempo, ou coisa do tipo, que isso enfim, é normal, né? Tem casa mesmo agir assim. Mas comparado com o Airbnb que eu tô agora, que é uma casa, que assim, só pra efeito de comparação, eu economizei ali $400, né? Trocando desse apartamento pra essa casa que eu tô agora. E assim, é uma casa compartilhada, né? Entre aspas, tipo, eu tenho o meu quarto, a minha cozinha, a minha mesa de trabalho ali, né? Separado, o lugar que eu fico são 2 cômodos separados, né? Uma casinha separada ali do lado. Mas enfim, no mesmo terreno ali de uma casa de uma família, né? Então, por exemplo, eles fazem um almoço pra mim, né? Tipo, tem a tia lá do anfitrião lá, ela cozinha pra 16 pessoas todo dia, e eu sou a 17ª, né? Digamos assim. O bom é que eu economizei no almoço também, né? Então, tipo, eu não tenho que pagar o almoço ali, eles me dão almoço. Mas o ruim é que, sim, é um Airbnb, digamos, caseiro, assim, né? Tipo, que nem a cadeira ali é uma cadeira durona, assim, de madeira e tal. Uma cadeira normal, de uma casa de família, eu diria assim, sabe? Uma cadeira que não foi pensada para ter uma pessoa trabalhando ali o dia inteiro. A internet também não é estável, assim, tipo... Uma vez a cada 2 dias, pelo menos, a internet cai uma vez, tem que mandar uma mensagem para o anfitrião ali. Dependendo do tempo que ele responder, ele consegue mandar uma mensagem lá para assistência remota. A assistência remota reinicia e a internet volta. Aí, claro, no meu caso, eu tenho o plano... Putz, esqueci o nome do plano da Claro ali, pós... Américas, Mundo, sei lá. Passaporte, não sei. Ilimitado também, que daí, enfim, quando acontece isso, ele não me responde, daí eu boto para rotear no celular e trabalho com a net do celular mesmo, né? Mas não é o ideal, né? Se eu não tivesse esse backup, já por umas 2 ocasiões eu teria ficado ali, tipo, de dropar no meio de uma reunião e não ia conseguir voltar no mesmo tempo, né? Mas tipo de cuidado tem que ter, né? Tem que estar preparado sempre. O plano era o seguinte, eu tiro os documentos paraguaios, né? Mudo minha residência fiscal e legal pro Paraguai, né? Dou a saída do Brasil e mudo a residência pra cá. E abrir uma LLC na Flórida ou em Wyoming e assinar o meu contrato do trampo em nome dessa LLC, né? Mas enfim, aí nas conversas lá com o pessoal da RH, na concepção deles, isso não é algo tão transparente, né? Tu ter residência fiscal em um país e a empresa em outro. E aí eles basicamente não quiseram fazer o contrato dessa maneira, né? O que eles aceitaram fazer é que eu assine o contrato como indivíduo paraguaio, né? Que foi o que a gente acabou fazendo. Mas nesse processo todo aí, foram diversos dias, semanas, na verdade, né? Conversando com o RH, pegando a resposta do RH, passando para vocês, aí vocês me dão uma ideia, eu passo para o pessoal do RH, né? E foi esse bate-volta aí por acho que foi umas 2, 3 semanas, né? Até teve um momento lá que vocês escreveram um e-mail para mim, né? Escreveu um e-mail e você refinou, acho que foi isso. Mas enfim, teve todo esse processo, né? Teve toda essa conversação, esse bate-volta aí. Enfim, é como tu disse, né? Assim, muitas empresas hoje em dia, eu acho
acho que não entendem de fato essa questão de teoria das bandeiras, né? E até hoje eles acreditam que se eu tivesse aberto a LLC americana e assinado lá, eu iria pagar imposto na fonte e ia dar elas por elas, né? Na verdade existem várias formas de você fazer isso, né? As empresas americanas nem sempre o RH ele entende toda a parte fiscal, porque realmente é complexo. Porém, apesar de estar tudo dentro da lei, você está lidando com outro ser humano que às vezes não tem o mesmo conhecimento que você. Então é importante ter um jogo de cintura para saber comunicar e também saber até onde dá para fazer, porque eventualmente a empresa pode falar, não, por política da empresa, a gente não faz esse tipo de contrato. Você tem que ter o jogo de cintura e foi isso que a gente conseguiu ajudar a tentar primeiro explicar o que estava acontecendo, porque havia claramente um falta de conhecimento da parte do RH, e explicado e viu que não, mesmo assim, havia uma inflexibilidade, então pivotamos para uma ideia alternativa que no final chegou ao mesmo resultado, que é viver sem impostos. Então eu acho que é muito importante ter alguém que possa te ajudar com experiência em negociar com diversos tipos de empresas para que você consiga não só abrir a sua LLC, assim, mas não que você receba nela, porque muitas empresas que você chega assim, não, é porque eu abri aqui uma LLC, não vou pagar imposto, não sei o que, o cara vai chegar assim, meu Deus, você vai ser criminoso, vai sonegar, vai... Então você precisa ter uma linguagem que converse com a empresa. E é esse o trabalho que a gente criou aqui na Passaporte Tech, né? E qual que é o seu feedback sobre isso aí? Você acha que realmente conseguiu te ajudar no final das contas? Como é que tá os próximos passos agora? Sem dúvidas, sem dúvidas. O Passaporte foi excepcional. Até porque, como eu tinha falado, o plano inicial era a residência paraguaia e a LLC americana. Quando eu percebi que o RH não estava entendendo ou que não estava disposto a fazer isso, comecei a ficar bem preocupado, assim, falar bem a verdade, né? E foi aí quando vocês me ajudaram mais ainda, né, com essa questão tanto da conversação ali, desde a parte do e-mail, quanto, enfim, de me explicar também que tudo bem, né, se não tem como fazer com a LC, fazemos como indivíduo e tal, até o final da negociação ali com eles, né, vocês sempre me mandando ali, se oferecendo até, na verdade, né, para escrever o e-mail ali, tipo, se tu não tá tão confiante na maneira que tu vai comunicar isso pra ele, a gente te ajuda e tal. Enfim, foi fundamental, né? Foi fundamental. E para quem ainda não conhece a Passaporte Tech ou ainda tá nos acompanhando nas redes sociais, qual que tem sido a sua experiência, assim, conosco, né? No geral, eu tô aqui representando a Passaporte como consultora e também especialista global em cybersecurity, mas queremos ouvir um pouco de você como cliente PAS, o que te trouxe até nós, como que tem sido a sua experiência? Bom, então eu contratei a consultoria full, né? Mas assim, o serviço é excepcional, né? No meu caso, como eu já estava trabalhando para fora, assim, eu não posso dizer que, enfim, que eu consegui um emprego por conta de vocês ou algo assim, mas seguindo o relatório que vocês me fizeram ali sobre o meu LinkedIn, depois que eu fiz as mudanças ali, eu percebi, de fato, mais recruiters me chamando no LinkedIn e pedindo para fazer entrevista, coisa assim, chamada introdutória, coisa do tipo, me chamando para fazer parte da plataforma deles e tal. Sobre o serviço, né, sobre a consultoria, trabalho excepcional desde o começo, cada relatório ali, depois de cada call, porra, nem lembro direito quantas páginas são, mas sei lá, acho que é quase umas 100 páginas, né, que tem esse relatório, assim. É um negócio absurdo de detalhado. Sendo bem sincero também, vocês meio que mataram, assim, a minha procrastinação que eu tava aqui pra vir pro Paraguai, né, que, tipo, isso tava nos meus planos, mas eu nunca fazia. Eu ia até viajar e depois eu ia fazer os negócios do Paraguai. Vocês falaram, não, vem cá que nós te ajudamos e tal, não sei o que, né? Não é assim esse bicho de 7 cabeças, tal, só vai ter que esperar aí um pouco. Pra mim, entregou mais do que eu esperava, né? Boa, nossa, muito bom ouvir isso. Então fica aí um feedback para vocês de um cliente que nos encontrou aqui em um outro país, inclusive. E também para quem não sabe, o Léo está iniciando pela primeira vez na vida pessoal dele, na carreira internacional, uma jornada como nômade digital. Primeiro país, se me permite compartilhar com a galera, pode? Vai ser a Sérvia. Claro, ele veio para o Paraguai, a gente tá com o nosso staff aqui, falou, não, Paraguai! Mas sim, gente, teve o Paraguai, mas ali numa jornada nômade, de fato, explorando o mundo ali além das Américas, né? Vai ser a Sérvia o primeiro destino dele. E é algo que nós gostamos, né, de compartilhar aqui na Passaporte Tech, de uma carreira internacional e além dos destinos tradicionais. Não apenas olhar para Estados Unidos, para uma Itália, para Portugal, às vezes destinos
alternativos pode ser o que vai dar um maior impulso na tua carreira. E aqui a gente está acompanhando um pouquinho da jornada do Léo Conrado. Para quem quis conhecer um pouquinho mais do Léo também e um pouco mais sobre como funciona nos bastidores da Passaporte Tech. Nos acompanhem nas redes sociais, nos sigam também no Instagram, no LinkedIn, no X e qualquer coisa estamos disponíveis para sanar suas dúvidas. Até a próxima! É isso. Valeu. Valeu. É os guri. Eu, guri.